Nós podemos esperar sim por esse contato com o estranho, essa conversa, essa comunicação com o estranho. E nós podemos esperar grandes transformações em nível científico a partir do que nós conhecíamos ou achávamos que conhecíamos a respeito do universo, né? Começando mais uma entrevista aqui no canal, e no vídeo de hoje nós vamos conversar com Mariane Chagas, que é a dona do canal Astronália. Ela vai nos contar tudo sobre o que nós podemos esperar para o ano de 2023. E, gente, já vou adiantar, ela falou altas coisas cabeludas, então sem mais delongas com vocês, Mariane Chagas. E ela veio hoje a brilhantar esse canal com as informações e com as previsões astrológicas para 2023, mas não apenas. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos interessantíssimos e até mais para o futuro ainda. Mari, seja bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, Carol, é um prazer, eu acompanho um pouquinho o teu trabalho, sou fã, então é um prazer ainda mais somado estar aqui contigo hoje. Vamos falar de astrologia, vamos falar de previsões, então. Carol, antes eu vou fazer uma breve introdução, até para quem não tem conhecimento do assunto de astrologia, para que possa entender de onde é que eu vou tirar tudo isso que eu estou falando. Eu acho interessante a gente ter essa noção. A astrologia, ela surgiu lá na Suméria, na antiga Suméria, e foi aperfeiçoada com o passar dos anos. E, infelizmente, nos últimos anos ela teve um pouquinho de banalização, né? Então foi um assunto bastante banalizado, mas quando ela é aplicada de forma correta, nós conseguimos fazer previsões. Mas essas previsões, elas se baseiam no fato de que a astrologia, ela funciona como uma espécie de relógio. Então, quando nós pensamos em astrologia, não significa que um planeta vai enviar algum tipo de força ou algo assim para nós. Na verdade, aquele planeta é um ponteiro dentro desse relógio astrológico. Toda vez que ele se mexe, que ele troca a constelação zodiacal pela qual ele está passando, nós vamos ter marcações, alterações, né? Então, pensando no tempo de forma cíclica, aí toda vez que há um ingresso em determinado signo, nós vamos ter aquela marcação daqueles acontecimentos. E assim é que a gente usa para fazer a previsão astrológica, né? Sabendo que quando ele ingressa lá, a consequência, a marcação que ele traz é essa, eu consigo te dizer, ele está aqui nesse ano ou no ano que vem ele vai estar em outro lugar. E como consequência, isso marca tal coisa para a gente aqui na Terra. Então é mais ou menos dessa forma que a previsão é feita. Então é como se fosse um referencial. Um referencial, exatamente. Entendi. Não é uma força ou algo assim, às vezes existe uma confusão nesse sentido. Então, a astrologia, ela parte do precipício sumério, da questão lá do Ouroboros, que traz, né, o tempo cíclico, né, as trocas cíclicas, e aí nós vamos ter essa marcação. Então, como ponteiros, né, existem ponteiros que trazem ciclos mais banais, né, conforme, o tempo desses ponteiros, dele se mover, é a órbita do planeta, né? Então, nós vamos ter planetas que ficam 20 e poucos dias em um signo, vamos ter aqueles que ficam um ano, alguns que ficam 14 anos, e aí isso vão marcando os ciclos planetários. E essas marcações planetárias cíclicas vão corresponder aqui na Terra a certos acontecimentos. Então a gente sempre analisa dessa forma. Então não tem muito a ver com a quantidade de astros que a gente tem, por exemplo, no nosso sistema solar. Então, por exemplo, se a gente descobrisse hoje um planeta novo, ele não entraria para o horóscopo, por exemplo, não faria sentido. Ele não faria sentido na questão dos signos. Então, dizer, tal planeta vai fazer um signo novo surgir, daí não, porque eu preciso de uma constelação totalmente nova sendo considerada. Um planeta novo, ele pode ser interpretado como um novo ponteiro. Então, nós temos um novo ponteiro. Aí nós vamos acrescentar e observar esse ponteiro. Quando ele está em determinada constelação, o que ele faz? E aí, a partir daí, a gente vai fazendo o estudo astrológico para definir o padrão. Toda vez que esse ponteiro entra nessa constelação, a consequência é essa. Então, é mais ou menos dessa forma. Como Quiron, por exemplo, né? Quiron é um asteroide. Como Quiron, que é um asteroide, exatamente. Entendi. Então, depois que ele foi descoberto, daí ele entrou para ser mais um ponteiro. Para ser mais um ponteiro. E por isso que a astrologia antiga considerava somente até Saturno, porque era só até Saturno que eles tinham conhecimento, né? Então essa astrologia mais clássica contava até ali. Aí quando nós fomos descobrindo outros planetas, nós fomos acrescentando ponteiros ao nosso relógio e observando essas marcações. Então a astrologia, embora seja um estudo, uma arte previsiva, ela tem como correspondência o passado. Então nós olhamos muito mais para o passado, quando determinado planeta estava naquele marco ou naquele signo, para saber o que ele fez lá. Toda vez que ele esteve lá, o que ele fez lá? Qual o padrão de comportamento dele lá? Para refletir isso para o futuro, quando ele estiver de novo ali, o que ele deve fazer então? Então a gente faz a interpretação a partir disso.
Entendi. Então a gente pega o padrão do que estava acontecendo naquele período e faz uma previsão baseada então no passado. Uhum, exatamente. Em razão dessa questão cíclica. Perfeito, então. Então, pensando nisso agora, o que a gente pode esperar para 2023? Então, 2023, Carol, nós vamos ter 3 marcos muito importantes. Então, 3 desses ponteiros muito importantes vão estar se movendo. O primeiro deles é Plutão. Plutão é o mais lento. Nós ainda consideramos ele na astrologia, embora ele seja reduzido hoje a planetoide, né? Nós ainda consideramos ele como um planeta tamanha força cíclica que ele tem nas suas mudanças. Então, a primeira mudança importante de 2023 é exatamente a troca de signo de Plutão. Plutão que vinha lá desde 2008, transitando por Capricórnio, em 2023 ele ingressa em Aquário. E o que isso quer dizer? Plutão ele é sempre um marcador de grandes transformações em nível social, mas ele também é um grande catalisador de crises. Então, toda vez que Plutão muda de signo, nós podemos esperar primeiro uma grande crise, seguida de um grande crescimento. Lá em 2008, no passado, quando que ele ingressou no signo de Capricórnio, nós tivemos uma grande crise econômica, né? Porque Capricórnio é um signo financeiro, um signo de estruturas. Agora, quando ele ingressa em Aquário, ele fica só 3 meses em 2023 em Aquário, mas já são 3 meses que vão nos dar, de certa forma, uma amostra grátis do que ele vem fazer aqui, do que ele vem trazer de transformação e crise. Aquário é um signo que tem relação muito forte com tudo que é extra, Carol, tudo que é fora, tudo que é massivo, de certa forma, tudo que é coletivo. Então, ele rege, dentre outras coisas, a astrologia. Aquário também é regente da própria astronomia. Aquário é regente das questões associadas ao cosmos, ao universo. Então, quando nós temos Plutão ingressando em Aquário, nós precisamos entender que nós vamos ter uma mudança muito grande de paradigma na forma como tudo isso funciona. Então, mudanças na forma como a ciência em si funciona, um novo conhecimento sobre o cosmos e o universo. 2023 nos dá uma amostra grátis disso. Mas lá em 2024, Plutão ingressa definitivamente em Aquário. Então, enquanto em 2023 ele só fica 3 meses nesse signo, lá em 2024 ele ingressa para ficar até 2043. Então, de 2024 a 2043, nós podemos esperar uma mudança muito grande. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi lá na altura do ano de 1798. Nossa, faz Naquela muito ocasião, tempo. muito tempo, porque ele é muito lento. Sim. Então, naquela ocasião, nós tivemos a troca, né, a transição da idade moderna para a idade contemporânea que nós vivemos hoje. Então, nós não podemos esperar nada menos do que uma troca, até mesmo de épocas, de eras, nesse momento que Plutão ingressa em Aquário. E o interessante de nós notarmos é que o signo de Aquário, ele é um signo que ele fala muito sobre revolução, ele fala muito sobre sustentabilidade, ele fala muito sobre meio ambiente, sobre grupos, e ele fala sobre um assunto que é até bastante um tabu, até nos meios astrológicos hoje, que é tudo que é extra. Aquário é o exótico, Aquário é o estranho, Aquário é o alienígena. Então, quando nós vamos ter Plutão ingressando em Aquário, nós podemos esperar primeiro uma grande transformação do nosso conhecimento, da nossa perspectiva científica, a partir desses assuntos, né? Nós ainda não podemos para 2023 dizer, nós vamos ter contato ou vamos ter algo desta natureza assim um pouco mais, de certa forma um pouco mais forte, mas 2023 já nos dá sinais. Nessa sequência de movimentos, mais à frente no futuro, nós vamos ter um outro ponteirinho se movendo nesta nossa roda zodiacal, que é Urano. Urano é regente de Aquário, e Urano por si só governa tudo aquilo que é estranho, exótico, governa as questões cósmicas. Então, quando nós vamos ter Urano lá em 2025, ingressando no signo de Gêmeos, e Plutão já estará definitivamente em Aquário, nós vamos poder falar sim em troca, em influência, em conversação com tudo que é fora, tudo que é extramundo. Então, de certa forma, como nós temos Gêmeos no centro, é o signo que rege a comunicação, é o signo que fala das trocas, da troca intelectual, da conversação, da comunicação em si. E quando nós vamos ter Urano, que é o pai de todas as coisas estranhas do cosmos, do universo, do caos, lá em 2025, ingressando em Gêmeos, nós podemos esperar sim por esse contato com o estranho, essa conversa, essa comunicação com o estranho. E isso
neste caminho, né, nesse caminho de Urano, Plutão já vai estar em Aquário, já vai estar lá definitivamente. E aí, a partir de então, sim, nós podemos esperar grandes transformações em nível científico a partir do que nós conhecíamos ou achávamos que conhecíamos a respeito do universo, né? Então, uma quebra de paradigma científico muito parecido do iluminismo lá no passado, quando que nós vivemos o último trânsito de Plutão em Aquário na época, né? Então, agora nós vamos ter essa troca também, um novo viés científico, um novo olhar científico a partir dessas novas descobertas. Então, o ESO. Plutão também faz um outro movimento que não é de tudo gratificante para nós aqui na Terra, mas que é também necessário. Plutão, ele fala sobre a retribuição, sobre aquilo que nós fazemos, e então nós somos retribuídos por aquilo. E quando ele ingressa em Aquário, nós vamos sentir com força as questões ambientais. Então, esse é um dos pontos focais de 2023, porque já não vai ser mais só previsível, já vai ser algo que nós vamos sentir na nossa pele, a questão global, o desequilíbrio no clima, e isso vai demandar uma transformação radical da forma como nós nos comportamos. Porque Plutão é assim, é radical, ele entra no signo e faz a troca radical. Somado a tudo isso, nós vamos ter mais movimentos acontecendo lá em 2023, e um outro ponteiro bem interessante que se move é Júpiter. Júpiter, ele é conhecido na astrologia por ser um cronocrator, então ele sempre marca eras. Junto com Saturno, ele vai marcando eras. Enquanto que Saturno é o princípio da retração, aquele que segura, aquele que contém ou que diminui, Júpiter é o princípio da expansão, aquele que faz crescer, que faz aumentar. E no primeiro semestre de 2023, nós vamos ter Júpiter transitando através do signo de Áries. Áries é um signo por si só bélico e conflitivo. Então, quando nós temos Júpiter ingressando em Áries, Júpiter, ele não faz nascer nada de novo. Isso é importante de ser dito. Então, os movimentos de Júpiter, eles não marcam o nascimento de nada novo, mas eles marcam a expansão, o crescimento de algo que já existe. Quando nós entramos 2023 com situações bélicas de guerra e de conflitos já existentes, já latentes, o que Júpiter faz? É fazer crescer, é marcar esse crescimento desses conflitos. Então, 2023 é um ano que, principalmente no seu primeiro semestre, ele é muito tenso em nível mundial. Em razão desses conflitos que nós entramos o ano com ele, o Júpiter vai tocar nessa expansão, vai tocar nesse crescimento. É bastante possível que isso ganhe proporções e até mesmo questões de outros países ingressando nesses conflitos. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente. Isso é algo que vem com muita força, até mesmo pelo fato de Júpiter ter esta significação muito grande com o todo, com o mundo, com a internacionalização. Então, quando ele movimenta determinado assunto, ele traz novos países, ele traz novas questões internacionais para aquele ponto focal e faz crescer esses conflitos. Então, esse primeiro semestre é um semestre muito tenso. Talvez um dos semestres mais tensos ou um dos períodos mais tensos dos últimos 20 anos, porque coincide exatamente com aquele períodozinho em que Plutão, que é um agravador de crises, né, que é catalisador dessas crises, vai estar em Aquário aí depois de 248 anos. Então, é bastante coisa para um primeiro semestre. Há um ponto focal desses conflitos acontecendo de março até junho, que é quando essa grande movimentação cósmica e grandes trocas planetárias acontecem todas. Então, é talvez o período mais forte de tudo isso. Somado a isso, nós ainda vamos ter um eclipse. Eclipses para a astrologia, eles são sempre aceleradores de eventos, e eclipses são uma espécie de estopim. É o momento, eles sempre marcam, quando um eclipse acontece, é como se ele marcasse um derramamento, um estopim, algo que vinha latente, no momento em que o eclipse acontece, a última gota. E esse eclipse que nós vamos ter abrindo o ano de 2023, ele vem exatamente no dia 20 de abril e é um eclipse em Áries, o mesmo signo em que estará Júpiter já expandindo essas questões. Então, nós podemos esperar sim por um movimento bem grande à altura deste eclipse, e às vezes até mesmo o momento em que esse estopim desse grande conflito, e que não podemos descartar a possibilidade de alcançar proporções mundiais venha a acontecer, né? Então temos esses os grandes pontos, eu acho, para a humanidade na altura de 2023. Você comentou sobre as questões climáticas. Eu sei que a situação aí em Portugal também não está muito boa nesse assunto, mas essa semana aqui, Mari, a gente está com 90 centímetros de neve. Na minha história inteira de Polônia, eu nunca vi um negócio desse. O meu marido tira a neve da calçada, dá 10 minutos, já cobre tudo de novo, ele tem que tirar.
Já foi feita a retirada 5, 6 vezes aqui da frente de casa e o negócio não para de aumentar, de crescer. Esse é um ponto que nós temos que ter, que nós precisamos ter em mente também, Carol. Muito se fala sobre o calor extremo, e nós precisamos ter em mente que não é só esse o ponto. 2023 vai nos deixar muito claro que, na verdade, o que acontece é o desequilíbrio extremo. Então, o que se marca na astrologia são invernos muito rigorosos, neve até mesmo em lugares onde antes não nevava, não era comum nevar, aumento da quantidade do gelo. Então há um esfriamento, e isso é algo gradativo que 2023 dá sinais com força, e os próximos 20 anos, a contar de 2023, vão trazer uma tendência agravada. Então, quando a gente fala sobre essas trocas cíclicas de Plutão, as pessoas pensam, é algo que vai acontecer em 2023 e deu. Não, é algo que vem em 2023, depois gradativamente vive-se um agravamento dessa crise lá até 2043. Então, nós precisamos pensar sempre no extremo da crise, quando nós estamos diante disso. E aqui, 2023, como um ano regido pela Lua, tende a trazer muito a questão de água, volumes de água, né? Desequilíbrio nas marés, pode acontecer até mesmo cheias históricas, inundações, e nós vamos ter muito fortemente a questão climática associada também ao vento. Na astrologia, nós levamos em consideração sempre os 4 elementos, então os 4 elementos primordiais, terra, água, ar e fogo. E Aquário é um signo de ar, ele é um dos signos de ar e ele é o signo do ar violento. Então, quando nós vamos ter grandes planetas como Plutão, que são capazes de trazer uma crise tão grave, passando por um planeta de vento violento, nós podemos esperar, primeiro, tempestades muito fortes em termos de vento, às vezes até mesmo recordes, mudanças nos níveis, ou no que nós entendemos, por exemplo, pela tempestade mais forte, uma necessidade de haver um ajuste ali. Tamanha a violência desse vento. Aumentar as escalas para mensurar, entendi. Exatamente, aumentar as escalas, porque existe essa questão assim de muita intensidade associada a tudo que Plutão, onde Plutão passa, onde Plutão faz movimento. E somado a isso, nós vamos ter muito a questão do gelo, muito gelo, muita questão associada também aos extremos. Então, claro, o calor, as máximas históricas, isso vai marcar o ano. Mas me preocupa muito mais a questão que você traz, Carol, da neve. Porque quando eu olho para as tendências climáticas e quando a gente faz esse voltar no passado, porque aconteceu, né? Quando a gente volta bastante para essas marcações, é muito visível essa questão dos frios extremos, da neve extrema em quantidade extrema. Então, isso vem com muita força, e o vento violento. Então, é algo bem forte para os próximos 20 anos, e em 2023, além de tudo isso, a água. Então, bastante movimento de água e problema associado a ela também. É porque aqui na Polônia não é comum esse tipo de frio nessa época, geralmente é fevereiro. Então, o pessoal daqui está bem assustado com a quantidade de neve e com a quantidade de frio. Por exemplo, amanhã, na madrugada de hoje para amanhã, já vamos para -13, o que é uma temperatura geralmente de fevereiro, não de dezembro. Agora, mudando um pouquinho o foco, as pessoas que assistem aqui o canal são de todos os signos que você pode imaginar. Eu queria que você falasse um pouquinho, signo após signo, o que as pessoas podem esperar para o ano delas em 2023? Então vamos lá. Sobre as previsões, Carol, eu uso um método um pouco diferente para fazer, porque eu considero ele mais eficaz, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho porque é bem fácil de entender. Sempre que a pessoa for ouvir previsões gerais, sempre se guiar pelo ascendente, tá bem? Porque o ascendente, ele é a primeira casa zodiacal. Então, quando algo está passando no nosso mapa, a gente sabe a casa que está passando, tomando por referência o nosso ascendente. Então, esses setores que são afetados, que são as casas astrológicas, eles são afetados por esses ciclos planetários, tal qual a Terra é afetada, né? Nossa vida, os nossos ciclos privados, pessoais também. Mas quem marca o ponto primeiro é o ascendente. Então, quem sabe o ascendente se guia pelo ascendente, tá bem? Quem não sabe, a previsão que eu faço aqui para o signo ou para o sol, ela pode ser útil da mesma forma, né? Mas o ascendente, ele é mais preciso, exatamente porque a gente fala diretamente onde é que esse ciclo está passando ali no relógio pessoal de cada um, tá bem? Pode ser? Pode, tranquilo.
Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar por Áries, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco. Áries recebe, em 2023, um apoio muito forte de Júpiter. Então, Júpiter passando ali faz crescer as iniciativas de Áries. Áries tende a viver um ano muito bom, exatamente por esse apoio de Júpiter, que é também conhecido como um grande portador de sorte, de bênçãos. Então, quando nós vamos ter ele passando sobre o nosso signo, é como se nós fôssemos o favorito zodiacal, tá bem? Então, no primeiro semestre do ano, Áries recebe esta força. Do ponto de vista astrológico, Áries vive um ano muito bom para casamento, então há uma tendência à expansão das parcerias para quem é do signo de Áries, tanto parcerias de negócios como parcerias românticas. Então aqui há um passo a mais, a tendência a dar um passo a mais. Em termos de trabalho e carreira, pode existir um pouquinho de crise, é uma tendência muito forte, às vezes, a questionar a forma como vem conduzindo a própria vida, e isso tem uma marca muito grande de um outro planeta que estará ativando para quem é de Áries ascendente em Áries, uma tendência um pouquinho de pressão, uma tendência a esgotamento, excessos de tarefas, excessos de obrigações que conduzem a esse esgotamento. Então, essa marca forte do ano para quem é de Áries. Posso seguir para Touro ou? Pode, tranquilo. Posso? Então, vou seguindo nessa ordem, tá bem? Quem é de Touro recebe no segundo semestre a visita de Júpiter, tá bem? E aí também acaba no segundo semestre sendo um dos favoritos zodiacais do ano. Isso traz sorte, isso traz crescimento, isso traz expansão para as pessoas do signo de Touro também, e que tendem a viver em 2023, de certa forma, uma definição nos seus relacionamentos. As pessoas de Touro e ascendente em Touro vêm de um 2022 no qual há muita instabilidade nos relacionamentos. Risco de divórcio, vai e vem, de cortes, de rupturas. Então, é como se viesse, o eixo dos eclipses estava ali, Touro e Escorpião. Então, esses signos, eles sentiram muito o peso da instabilidade nos últimos 2 anos. E 2022, em especial, pegou relacionamentos comprometidos para essas pessoas. Quando nós chegamos no segundo semestre de 2023, então nós vamos ter, de certa forma, um apaziguamento dessas situações. Mas isso não significa que a relação vai ficar. Isso significa que Touro estará definindo os seus relacionamentos. Ou eu fico ou vou embora. Então, esta definição. Em termos de trabalho, finanças, também de recursos materiais, Touro vive um ano bom, mas é um ano no qual ainda sente bastante pressão, associada a muitas dúvidas e inquietações na sua vida profissional. Essas dúvidas e inquietações podem ter uma relação muito forte, às vezes até com uma espécie de despertar vocacional. Isso acontece por causa que este Plutão ele vai se movendo lá no grande mapa zodiacal e assinalando para as pessoas de Touro e ascendente em Touro os caminhos profissionais que elas escolheram na vida. E muita gente que ainda não despertou para sua vocação pode despertar, encontrar sua vocação, encontrar o seu propósito lá em 2023. Gêmeos e ascendente em Gêmeos agora, só vou atualizar aqui meu gráfico. Quem é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos? Gêmeos em 2023 vai sentir, primeiro, uma questão muito forte associada a mudanças do lugar em que vive. Então, essa é a marca, talvez, principal para quem é desse signo. Gêmeos recebe um apoio muito forte para mudanças de residência desde 2022. E em 2023, agora vem com ainda mais força. Então, nós vamos ver muitas pessoas de Gêmeos se mudando, umas mudanças grandes, às vezes até para uma outra cidade, um outro estado ou outro país. Então, essa expansão do lugar em que se vive, para quem é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos. Também vai sentir um pouquinho de desafio ou dificuldades, as questões associadas à sua vida no campo educacional. Então, a carreira já não sente tanto. Inclusive, a carreira é um ano fabuloso para quem é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, porque há uma espécie de salto, há uma espécie de expansão associada à carreira dessas pessoas. No entanto, os rumos do que estuda vai questionar bastante. É possível que muitas pessoas de Gêmeos que estão em um curso, em uma formação, venham a trocar, por perceber que aquilo não dá a base, não dá sustentação para os rumos que a carreira está tomando e crescendo, mas é um ano fabuloso em termos profissionais. Vamos lá agora para quem é de Câncer ou ascendente em Câncer. Quem é de Câncer ou ascendente em Câncer sente, na primeira parte do ano, ainda uma espécie de organização na sua vida profissional. Os cancerianos ou ascendente em Câncer foram muitas das pessoas que no ano passado migraram, se mudaram para outros estados ou outros países. Então, quando nós entramos no ano de 2023, é como se eles começassem só a organizar toda essa mudança que lá em 2022 trouxe, né? E aí, 2023, ele acaba trazendo um foco redobrado aos projetos profissionais no primeiro
semestre, e no segundo semestre um foco em vida social e diversão. Então, o câncer, depois de anos, às vezes até trabalhando ou se esforçando, depois de um 2022 bagunçadinho, até por causa dessas mudanças, ele vive um período no qual, no primeiro semestre, colhe muitos dos frutos de crescimento profissional, recompensas, conquistas, premiações, e no segundo semestre ele diz, agora eu vou descansar, agora eu vou viajar. Então, é um ano que marca bastante viagens, diversão, períodos de lazer no segundo semestre para câncer e ascendente em câncer. Agora vamos a Leão e ascendente em Leão. Leão e ascendente em Leão ainda vive muito questionamento na sua vida em termos profissionais. Essas pessoas, elas vêm passando lá desde 2019 por um ciclo que ele é uma espécie de tesoura. Ele é um cortador. Ele faz com que a pessoa rompa, de certa forma, com algo que já estava consolidado em termos de vida profissional, para que ela se abra para o novo. Então, aqui nós não temos só mudança de direcionamento profissional. Às vezes, o que nós vamos ter, para quem é do signo de Leão ou ascendente em Leão, é uma mudança completa de carreira. Então, não significa, eu deixei de ser especialista em astrologia para me tornar especialista em tarologia. Não é esse o caminho. É a pessoa que ela era, por exemplo, advogado, nutricionista, e ela deixa disso para ser uma taróloga, para ser uma profissional de outro ramo. Então, as pessoas de Leão e ascendente em Leão sentem com muita força 2023 batendo nisso. E puxando para essa transição. Por isso pode ser um ano difícil em termos profissionais, porque se a pessoa está no rumo errado, se ela não está indo para onde ela deveria ir em termos vocacionais, ela sente que emperra, que não vai para frente, que não funciona. Então isso está pedindo que ela corte de certa forma com aquilo para que dê um viés diferente para a sua vida em termos profissionais. Quem é de Leão ou do ascendente em Leão também vem de um período um pouco mais tenso em relacionamentos. E 2023 é um ano, de certa forma, recompensador nesse sentido. Então, os relacionamentos para quem é de Leão ou ascendente em Leão podem ter quem já estava em um relacionamento esfriado, o relacionamento, e às vezes até vivido rompimentos causados por desgaste nos últimos anos. Quem ainda não estava num relacionamento pode também não ter conseguido começar ou dar continuidade a uma restrição para quem é de Leão ou ascendente em Leão nesse campo da vida. E quando nós chegamos em 2023, já começam a abrir-se novas possibilidades aqui. Ainda não é de se esperar nada muito sério para esse signo e para esse ascendente em termos de relacionamento romântico, mas é de se esperar sim romance, diversão, já novas oportunidades nesse sentido. E melhora um pouquinho, né? Pelo menos a pressão que vinha sentindo já não sente mais com tanta força no campo romântico afetivo. Quem é de Virgem ou do ascendente em Virgem sente com bastante força as questões na vida material. Virgem e ascendente em Virgem podem ter vindo de um período no qual vem trazendo, de certa forma, novas parcerias para a sua vida. 2022 é um ano que movimentava para Virgem e ascendente em Virgem novos inícios, às vezes de namoro, às vezes até de casamento, de sociedades ou parcerias comerciais. E quando a gente chega em 2023, então esse signo ele começa a ter, de certa forma, uma recompensa material de tudo isso. As pessoas de Virgem ou ascendente em Virgem podem estar, por exemplo, num relacionamento e a pessoa com a qual ela se relaciona vive um aumento muito grande em termos materiais na vida. E essa pessoa, por estar junto, acaba se beneficiando, afinal de contas, são um casal. Também existe uma tendência muito forte aqui às sociedades ou parcerias que foram firmadas anteriormente. Quando nós chegamos agora em 2023, essas parcerias começam a dar um retorno material mais palpável, né? Então é um ano que fala muito sobre a vida material, sobre dinheiro para Virgem e ascendente em Virgem, e que sente um pouquinho de teste sobre essas parcerias. Porque aqui é uma situação na qual cresce a vida material e financeira dessas pessoas e elas começam a testar para ver o que de fato é sólido e maduro nessas parcerias. Muitas pessoas de Virgem ascendente em Virgem podem decidir se casar, por exemplo, em 2023. Porque a pessoa ela vai estar buscando muito por essa segurança, por essa estabilidade. De certa forma, o dinheiro ele deixa de ser um pouquinho de preocupação, porque ele estará fluindo bem e muito bem, mas ela vai querer saber o que é sólido, o que é estável na vida dela. E isso pode trazer um avanço, uma seriedade, uma dose extra de seriedade para as parcerias românticas afetivas. Quem é do signo de Libra ou do ascendente em Libra sente 2023 como um ano que traz para essas pessoas uma tendência muito forte, até mesmo a questões de melhora de relacionamento e casamento. Esse é um signo
que, de certa forma, vive em 2023 instabilidade nas suas relações. Mas essa instabilidade ela não vem por mal, ela vem para trazer melhora. Então, é uma pessoa que pode, assim, no ano, conhecer alguém e rapidamente, até o final do ano, se casar. Então, é alguém que tem essa espécie de instabilidade, mas o foco da instabilidade é exatamente o crescimento. Então, é uma pessoa que, às vezes, ela está num relacionamento, mas aquele relacionamento não é, de certa forma, o relacionamento para ela, ou um relacionamento saudável para ela. E aí é muito comum, em anos como 2023, rapidamente essa pessoa sair da vida da pessoa de Libra, e poucos meses ou semanas depois, ela já conhece uma nova pessoa, e aí dá início a um relacionamento que evolui muito rapidamente. Então há uma instabilidade, mas essa instabilidade tem como foco o crescimento nos relacionamentos. É como se a pessoa fosse tirada de um lugar onde ela não pode crescer ou evoluir em termos de relacionamento romântico afetivo para ser colocada em outro onde ela possa crescer e evoluir. Também quem é de Libra ou ascendente em Libra sente um pouquinho a pressão das questões associadas ao trabalho. Esse é um ano que chama muito essas pessoas à responsabilidade, é um ano que tem, de certa forma, um peso profissional muito grande, e aqui não é um ano onde há muito crescimento, mas há muito trabalho. Então é como se o dia a dia, se a rotina pesasse bastante. Então vai sentir bastante esgotamento e se sente, de certa forma, preso em termos profissionais. Não é um ano que traz grandes acontecimentos para Libra ou ascendente em Libra neste campo, neste ponto, mas é um ano que faz com que essa pessoa, de certa forma, revise a forma como vem conduzindo a vida, a forma como vem levando essa rotina e, a partir daí, então, tome, de certa forma, atitudes um pouco mais saudáveis para o seu dia a dia, porque é um ano que, às vezes, a saúde sente a pressão do trabalho. E a pessoa faz mudanças exatamente para isso. Ela, de certa forma, desperta. Eu não posso conduzir minha vida assim. Eu não posso continuar levando minha vida nesse extremo de trabalho ou de compromissos, porque isso está afetando a minha saúde e bem-estar. Então, a saúde também chama um pouquinho a atenção para quem é de Libra, mas nada grave, mais associado a esses extremos de cansaço, sobrecarga, esgotamento associado à vida profissional. Agora, Escorpião e ascendente Escorpião. Escorpião sente muito o ano de 2023 no campo romântico afetivo, porque, tal qual Touro, Escorpião vive a situação de definição. Então, os últimos anos trouxeram aquele vai ou fica, aquela instabilidade. Muitas pessoas desse signo podem mesmo já ter rompido relacionamentos a essa altura, e esse rompimento pode ser muito recente, pode ser até do ano passado. No ano passado não, desse 2022, que ainda estamos aqui. E aí, na sequência, em 2023, nós vamos sentir essa instabilidade muito forte para quem é de Escorpião, ascendente Escorpião, mas é um ano definidor. Então, nós podemos ver uma espécie de último capítulo para relacionamentos. Isso não é só negativo, Carol, porque relacionamentos que, de certa forma, passaram por esse teste de instabilidade nos últimos 2 anos, agora para Escorpião, ascendente Escorpião, eles vivem uma definição. Então, por exemplo, ficou instável, mas essa instabilidade, ela de certa forma era caso ou não caso, dou um passo a mais ou não dou. E se decidiu que essa relação estava firme, depois de tremer, ela seguiu firme. Muitas pessoas de Escorpião, ascendente Escorpião, podem estar se casando em 2023, ao mesmo passo em que muitas podem estar rompendo, a depender do resultado desses 2 últimos anos, e como essas instabilidades foram processadas, curadas ou vividas. Então, nós vamos ter em 2023 a definição muito forte para esses relacionamentos, do tipo casa ou separa, fico ou vou embora. Então, é o último capítulo para relacionamentos, para abrir aí um livro novo, seja, né, a partir do casamento ou de uma vida solteira, a partir do fim de uma relação, para quem é de Escorpião, ascendente Escorpião. Também, quem é de Escorpião ou ascendente Escorpião, sente em 2023 bastante crescimento nas questões associadas a crianças e filhos. Esse é um ano que pode trazer para essas pessoas um foco maior na sua família. São pessoas que às vezes vão sentir a família chamando mais para perto, sentir a responsabilidade chamando mais para perto. Em alguns casos, isso pode trazer preocupação com a saúde dos pais. Então, pessoas que são de Escorpião, ascendente Escorpião e têm os pais vivos, podem viver preocupação com essas figuras. E aí, por isso, essa reaproximação, essa chamada de responsabilidade. Também estarão mais próximos dos filhos, em razão, de certa forma, de um amadurecimento que esses filhos vivem. Então, a pessoa começa a perceber, meus filhos estão crescendo, eles já estão avançando e eu preciso aproveitá-los mais. Então, há um resgate, uma ressignificação de família muito forte. Em termos de trabalho e carreira, são pessoas que vão sentir também novas oportunidades profissionais se abrindo. Muitas pessoas de Escorpião, ascendente
ascendente escorpião trocam de trabalho em 2023. Essa troca não vai ser uma troca de carreira, tal qual acontece lá com o leão. Essa troca é uma troca mais banal. Por exemplo, eu trabalhava em determinada empresa, um determinado negócio, eu deixo essa empresa, esse negócio para trabalhar em outro. Então, é desta forma que vão sentindo esta mudança. E agora, quem é de Sagitário ou ascendente em Sagitário, então, Sagitário ou ascendente em Sagitário recebe principalmente nas questões associadas a crianças e filhos essa movimentação. Muitas pessoas de Sagitário ou ascendente Sagitário que não têm filhos podem estar recebendo seu primeiro filho em 2023. Então, notícias de gravidez, situações de gravidez ficam muito fortes. Quem é desse signo ou desse ascendente e não deseja engravidar em anos como 2023, tem que redobrar o cuidado contraceptivo com relação a isso, porque é um ano fortemente marcado por expansão no assunto filhos. Quero fazer crescer esse assunto na vida da pessoa. Então, como consequência, que é um ano muito forte para fertilidade, para vinda de crianças, para a vinda de filhos. Em questões de relacionamento, já não vai sentir tanto assim, Sagitário. É um ano mais leve para essas pessoas. É um ano no qual Sagitário e ascendente em Sagitário vai ter dois focos muito fortes presentes. O primeiro deles, suas parcerias de trabalho, de negócios, e o segundo deles, essa questão de crianças e filhos. Então, muitas pessoas de Sagitário que têm um negócio próprio, que estão associadas com alguém, podem questionar essas parcerias e começar a se perguntar, essa parceria ela é de fato útil ou não na minha vida? Muitas pessoas desse signo ou desse ascendente podem romper sociedades em 2023, exatamente por esse movimento de que às vezes a pessoa de Sagitário ou ascendente Sagitário, ela está lá na frente em termos de avanço do que ela quer fazer, e a outra pessoa não acompanha. Então, nós vamos ter aqui esse teste de tempo nos seus relacionamentos. Quem é de Capricórnio ou ascendente em Capricórnio vai sentir um alívio bem grande em 2023, e a razão desse alívio é exatamente porque Plutão, que vinha passando por esse signo lá desde 2008, ele vai saindo agora em 2023, em 2024 se despede em definitivo. Plutão, quando ele passa sobre determinado signo, ele traz mudanças muito profundas para as pessoas daquele signo. Às vezes, essas mudanças vêm a partir de perdas. Às vezes, a partir de uma lição muito forte de desapego, de dor, de precisar mudar. Então, são pessoas que podem ter sentido lá desde 2008 essa pressão. E quando nós chegamos em 2023, com esse planeta se afastando, as pessoas de Capricórnio já não sentem mais essa pressão. Então, o primeiro significador de 2023 para elas vai ser um grande alívio geral na vida. Como se, de certa forma, um peso, uma tonelada de peso, saísse das costas dessas pessoas e, como consequência, agora conseguem respirar mais. As pessoas de Capricórnio, ascendente em Capricórnio, podem ter vivido também nos seus relacionamentos muitos desafios. E aí, quando nós chegamos em 2023, de certa forma, elas têm um presente, uma consolidação, uma estabilização. É como se a pessoa olhasse para a vida dela e dissesse: agora eu estou segura, eu estou feliz em termos de relacionamento afetivo. Pode ter acontecido de terem se casado nos últimos 2 anos, né? Então, Capricórnio, ascendente em Capricórnio, vinha nos últimos 2 anos já com apoio muito grande para casamento, para relações sérias e comprometidas. E aí, quando nós chegamos em 2023 não é um ano que dá casamento para quem é Capricórnio ou ascendente em Capricórnio, mas ele faz com que a pessoa reconheça a estabilidade, o prazer da segurança de estar em um relacionamento. Então, quem já está em um sente isso com mais força, mas quem ainda não está, começa a pensar a respeito de ter essa segurança, de ter essa estabilidade. Em termos de trabalho e carreira, o último ano pode ter trazido novas portas para Capricórnio e ascendente em Capricórnio. E 2023 segue nessa tendência. Então, nós vamos ter 2 anos trabalhando em conjunto para esse signo. E aí vamos observar assim: 2022 e 2023 abrem as portas do mundo para quem é Capricórnio ou ascendente em Capricórnio. Isso pode trazer trabalho com empresas estrangeiras. Então, é muito forte essa tendência, trabalhar ou às vezes até se mudar para uma nova cidade ou estado ou país para poder trabalhar. Então, isso já começa em 2022 e 2023 isso fica ainda mais forte. Não podemos descartar troca de trabalho para quem é de Capricórnio ou ascendente em Capricórnio, mas essa troca ela vem para crescer. Ela vem para um passo a mais e ela está relacionada a questões internacionais. Então, essa pessoa ela troca, mas ela troca para trabalhar para uma empresa de fora, ou ela troca porque ela quer viver fora e essa empresa dá a oportunidade de que ela faça isso. Vamos agora, então, deixa eu só revisar para ver se eu não esqueci nenhum. Aquário e ascendente em Aquário. Aquário vai sentir com muita força o ano de 2023. Primeiro por essa entrada de Plutão. Então, vai dar para quem é de Aquário, ascendente em Aquário, de certa forma, o gosto dessa questão associada ao próprio Plutão.
Aquário e ascendente Aquário vive não só em 2023, mas a partir de 2023, um desafio, um dos maiores, que nem todos os signos ou ascendentes vão viver na vida, que é aprender a lidar com o poder. Essas pessoas vão ser colocadas em situações nas quais elas são poderosas, elas detêm muito poder perante as outras pessoas, e elas vão ser testadas para saber se elas sabem ou não usar esse poder. Se elas vão usar esse poder em benefício próprio, de forma egoísta, ou se elas vão usar para o coletivo. Então, existe um teste de poder muito grande para quem é de Aquário ou ascendente Aquário. Isso vai trazer profundas transformações na personalidade também. Então, as pessoas de Aquário ou ascendente Aquário, elas, de certa forma, vão revisar como eu me comporto no mundo hoje, quem eu sou no mundo hoje. Então, há também uma revisão muito grande da personalidade dessas pessoas. Isso vai ser sentido principalmente por quem cerca as pessoas de Aquário. Então, mudanças muito grandes na forma do que gosta, do que não gosta, e até na sua expressão. Então, isso vem com muita força. Mas é um signo que também é bastante beneficiado por bastante reestruturação e amadurecimento na sua vida. Então, é um signo que em 2023 ele tem uma revisão muito profunda de valores, tanto valores materiais, como eu uso meu dinheiro e para que eu uso meu dinheiro, como também valores pessoais. O que é importante para mim, de fato. Não só o que é importante para agora, mas o que é importante para mim em termos de marco na vida e na história. Então, as pessoas de Aquário, ascendente e Aquário, elas têm um chamado muito grande em 2023, muito focado a isso, a aprender a lidar com o poder, a estruturar seus valores e, às vezes, até ressignificar esses valores. O que eu venho fazendo de forma real e concreta? Como é que eu contribuo para o mundo, para o todo, né? Não só com ideias, não só com vontade, mas de fato, de forma concreta. Então, isso vem com muita força. Aquário, ascendente Aquário também não recebe grandes avanços em termos de relacionamento, mas também já não recebe pressão. Então, as pessoas de Aquário, ascendente Aquário, os últimos 2 anos podem ter vivido testes nos seus relacionamentos. Esses testes exigiram amadurecimento desses relacionamentos, por isso, nos últimos 2 anos também muitos decidiram se casar. Pessoas que estavam namorando podem ter decidido se casar exatamente por esse dar um passo a mais, esse amadurecer. Mas também, agora em 2023, vive de certa forma um alívio. Algumas pessoas que já vinham casadas há algum tempo podem mesmo ter sentido os últimos 2 anos como crise, como um congelamento, um esfriamento dessa relação. E quando nós chegamos em 2023, há um alívio, o que significa uma melhora geral para os relacionamentos. Bastante cura em termos de relacionamento. Há um calor, há, de certa forma, a paixão retornando. Vive aquele afastamento, aquele congelamento que se fazia sentir, então, ele se desfaz. Então, é um ano positivo do ponto de vista de relacionamento, mas não é um ano assim muito farto em possibilidades, né? É um ano que costuma conduzir quem entra ele solteiro tende a ficar. Quem entra casado, então já superou a situação mais desafiadora, tende a ficar também e agora vive um casamento ou um namoro, de certa forma, melhorado. Em termos de trabalho e carreira, Aquário vai, em razão dessas situações de poder, questionar muitas vezes o que vem fazendo em termos de trabalho e carreira. Pode entrar em crise muito grande com a sua carreira, não porque essa carreira não possa dar para essa pessoa que ela quer, mas às vezes ela vai achar que essa carreira limita um pouco o poder dela. Mais do que nunca ela vai querer ser autônoma e independente, então se ela achar que essa carreira não está dando isso para ela, ou que ela não tem naquele cargo, naquela função, o poder que ela gostaria de ter, é muito possível que essa pessoa acabe optando por fazer um redirecionamento. Então são Aquário e ascendente Aquário pessoas que vão sentir com muita força 2023, porque algo dentro muda. E a partir daí, às vezes, a carreira, às vezes o relacionamento, às vezes até o lugar em que se vive não fecha mais, né? Não consegue mais aproveitar-se disso. E agora, peixes e ascendente em peixes vivem um ano bastante próspero do ponto de vista material. Peixes e ascendente em peixes, depois de 12 anos sem receber um apoio desse sentido, recebem em 2023 um apoio que traz bastante expansão no ponto de vista material. Isso significa mudanças rápidas nesse sentido para a vida dessas pessoas. Então, primeiro, vai aprender a lidar melhor com o dinheiro. As pessoas de peixes ou ascendente em peixes se tornam muito maduras a partir de 2023. É como se, de certa forma, existisse uma transição, passando da adolescência para a vida adulta.
É uma espécie de transição, assim, a pessoa se torna mais responsável, a pessoa se torna mais madura, e ela vai ter como dever também, como lição, em 2023, aprender a lidar com o dinheiro. E o dinheiro virá para ela, em grande quantidade, em grande volume. E é isso que demandará essa responsabilidade de aprender a lidar. Mas financeiramente é, sem dúvida nenhuma, o signo mais beneficiado em 2023 em termos materiais, né? Vê muito avanço nesse sentido. Em termos de relacionamento, também, muitas pessoas desse signo podem decidir dar um passo a mais em relacionamentos em 2023. Então, peixes e ascendente em peixes que já está em um relacionamento pode decidir tornar essa relação mais séria e mais profunda. Isso pode ser um indicativo de casamento, sim. Inclusive, 2022 já trazia essa tendência. Então, às vezes, a pessoa ela decide se casar em 2022 e ela formaliza o casamento em 2023, aprofunda em 2023. Do ponto de vista de trabalho e carreira, existe bastante mudança também em nível menor. Então, mudanças menores. Aqui é possível que as pessoas de peixes, ascendente em peixes, venham a trocar, por exemplo, de equipe ou do setor que trabalha, mas não chega a ser uma mudança grande, uma mudança gigantesca. Mais lá na frente, mais lá no futuro, 2025, 2026, é possível que sim. Lá na frente, sim. Mas por enquanto não, são mudanças menores. Então, é um ano que, para peixes e ascendente em peixes, foca bastante mesmo nessas questões de relacionamento, de vida material, que é o que vai estar movimentando e crescendo. Claro que não são todas, Carol, todas as previsões, né? Senão nós ficaremos aqui cerca de 15 horas. E assim também, é só para falar que tem todas essas informações no teu canal, né? Sim. Então, quem quiser saber mais sobre o determinado signo, é só ir no teu canal, que eu vou deixar no card, nas telas finais e também aqui na descrição. Ótimo. E esses são, na verdade, assim, os pontos focais, né? Principais, os pontos principais do que esses signos vão sentir. Quando lembrar de 2023, do que eu vou lembrar? É disso aqui, é desse ponto, desse marco que vai lembrar, porque é isso que vai estar bem fortemente movimentado em 2023. Maravilhoso, Mari. Eu sei que você faz mapa astral também. Como que as pessoas fazem para te encontrar, para entrar em contato com você, para obter seus serviços? Então, Carol, hoje eu tenho dois serviços. As previsões, que eu faço elas por ascendente. Então, exatamente em razão de serem os trânsitos, esses marcadores astrológicos, que eu faço elas por ascendente lá no meu site, astronalia.com, já estão disponíveis, né? Essas previsões, elas são feitas um vídeo no qual eu explico o ano inteiro, amor, relacionamentos, dinheiro, cada detalhe para os signos, e depois mensalmente, né, no material escrito, cada um recebe para cada signo a sua previsão mês a mês até dezembro de 2023. Então, esse é um mapa. É o mapa para os signos a partir dos ascendentes. Então, são trânsitos astrológicos. E faço também um mapa astral, que é o mapa natal. A agenda para esse abre lá em janeiro de 2023 e também através do site. Então, tudo no site astronalia.com, a pessoa consegue agendar, consegue obter as previsões e tudo nós resolvemos por lá. Quem desejar fazer o mapa, nós precisamos sempre das informações de dia, hora e lugar de nascimento. Então, a cidade que a pessoa nasceu, a hora que ela nasceu e a data completa. Então, isso é o necessário para a gente gerar o gráfico da pessoa e ver, a partir daí, quais os padrões que ela traz para essa vida. Maravilha, Mari. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelas informações. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Vou deixar o teu canal, como eu falei, aqui no card, nas telas finais e na descrição para o pessoal conferir lá também. E se você quiser falar mais alguma coisa, esse é o momento. Carol, talvez uma mensagem geral para todos nós, né? Independente das pessoas que gostam ou não gostam de astrologia, que acreditam ou que não acreditam na astrologia, 2023 é um ano muito grande de transição. Então, é um ano onde nós vamos precisar ter uma noção muito grande do coletivo e uma noção muito grande de respeito ao todo onde nós vivemos, ao nosso cosmo e ao nosso planeta, que é a nossa casa. Então, isso vai ser muito cobrado de nós. E nós precisamos, de certa forma, nos abrirmos, né? Talvez essa seja a maior mensagem de Aquário, abrir sua cabeça, abrir sua mente para o novo, né? Não descartar, sem antes dar uma chance, ou tentar entender aquilo. Então, é muito importante, talvez essa maior mensagem para 2023. Quero também te agradecer muito pelo espaço, fico muito feliz de estar aqui. Fico à disposição. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Eu também. Obrigada, viu, Mari? Eu falei que tava bom, não falei? Bom, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e todos os vídeos do canal com as pessoas que você gosta. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Que pai!